Bom dia, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 28 de setembro de 2024, estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje é sobre a igreja em Pérgamo, uma igreja também perseguida pelos imperadores. A reflexão é a perseguição do Império Romano. Amém? A igreja de Pérgamo, ela foi fundada de 303 a 590 da era cristã, perseguido pelos imperadores. Foram 175 imperadores no decorrer desses 3 séculos, perseguindo ali a igreja em Pérgamo. Vamos aprofundar agora no conhecimento, lá em Apocalipse 2, capítulo 12, vai falar sobre essa igreja. E ali começa: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Aí o Senhor começa a mandar essa carta para Antipas. Ela foi endereçada a Antipas. Antipas era o líder ali daquela época. E ele manda essa carta para Antipas dizendo: essas coisas diz aquele que tem espada de 2 gumes. E começa dizendo assim como fala para as demais igrejas: eu conheço as tuas obras. Ou seja, o Senhor conhece o ministério. Ele é um Deus onipresente que sabe todas as coisas e conhece o ministério. Ele começa a dizer a todas as igrejas, 7 igrejas, fala: eu conheço as tuas obras. Começa sempre assim a carta. E onde habitas, onde estás, Satanás está assentado. Ele conhece onde habita, onde está Satanás assentado. Ou seja, pega uma cidade também de muitas idolatrias, onde há vários deuses. Naquela época, na Ásia Menor e como as demais regiões, o Evangelho ainda não havia chegado. Então eles tinham vários deuses. E ali Jesus começa a falar que aqueles deuses eram lugares habitados por Satanás. Sabia onde eles estavam assentados. E ele continua: e tu tens meu nome e não negaste minha fé. Ele começa a falar também, elogiar a igreja de Pérgamo, aquele povo que conheceu o Evangelho, não negou mais a fé em Jesus. Permaneceu ali firme, sendo tentados, mas ali sendo perseverante. Mesmo aqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel. Ele começa a falar que Antipas era o líder daquela igreja, morreu por causa do nome do Senhor Jesus, foi fiel ao Senhor, e aquele ali não chegou a atormentar os fiéis. Os imperadores mataram Antipas para mostrar para os seguidores de Cristo que eles também seriam mortos. Mas o pessoal começou fiel e não se atormentou. Ou seja, não deixou se atormentar, não tiveram medo por causa da morte de Antipas. Permaneceram fiel ao Senhor. E aqui o Senhor começa a dizer: fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Fala que Satanás usou os imperadores e ali matou Antipas, o líder daquela igreja. E aqui o Senhor Jesus começa dizendo também: mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel. Eu, no estudo anterior, na reflexão anterior, falei sobre Balaque e Balaão. Quem não conhece a história, Balaque viu que o povo de Deus estava aproximando, aí mandou consultar Balaão para que viesse amaldiçoar aquele povo. E Balaão, por 3 vezes, consultou a Deus, e Deus falou que o que ele abençoa, homem nenhum poderia amaldiçoar. Mas a oferta de Balaque foi muito alta para Balaão, e Balaão deixou se levar e deu a ideia a Balaque: olha, faça uma festa, convide o povo de Israel, uma festa regada de bebida, de comida, de orgias, assim como no tempo de Noé.
faça, convida o povo de Deus, e com certeza a maioria virão, e aí o próprio Deus irá amaldiçoá-lo. Chegou ao ponto até de Deus usar uma mula para impedir que Balaão fosse até Balaque dar essa ideia. Mas depois Balaão deu essa ideia para Balaque, e Balaque fez esta festa e convidou, e a maioria das pessoas que não tinham sabedoria, não tinham discernimento dos mandamentos do Senhor, foi a esta festa e foram amaldiçoados. E aqui Jesus falava: eu tenho contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Aqui está Balaque a lançar umas pedras de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas. Eles sacrificavam, né, a outros deuses, e ofereciam aos ídolos, e ofereciam o povo de Deus. E cometeram também fornicação, muita orgia, né? Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual também odeio. Lá em Efésios fala também dos seguidores de São Nicolau. São Nicolau também eu expliquei lá no livro de Efésios. Esse Nicolau é representado por Papai Noel. Papai Noel é o vilão do dia 25, tira o foco de Cristo, né? E é ele que é o Bambambam. E ali ele se diz onipresente, está em todo lugar, levando presentes, e assim para a chaminé, ou saltando a janela, colocando o presente no sapatinho, e ali ele vive de mentira. Primeiro, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Os historiadores dizem que Jesus deve ter nascido ali no mês de abril, porque no mês de dezembro é inverno, e a Bíblia diz que no dia do nascimento de Jesus, os pastores estavam pastoreando ali próximo à manjedoura. Ele fala que ele é onipresente, onipresente só existe Cristo. Os demais não são onipresentes. E aí ele é o pai da mentira. Ele representa Satanás, que era mentindo. Lá em Apocalipse 21, 8 e 22, 15, fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso aí ele leva as pessoas a mentirem. O papai com presente para o filho, e fala que foi Papai Noel que deu, quer dizer, mentindo, levando o filho daquela ilusão e cometendo o pecado. Se ele morrer naquele momento ali, com certeza ele não herdará o reino de Deus. Amém? E aí começa a falar. A gente também tem o que sustenta a doutrina dos nicolaítas, que eu também odeio, porque não era só mentira, tem também as orgias, né? Tem também a adoração a outros deuses, enfim. São Nicolau mesmo era um santo, e eles eram seguidores desse santo. Assim, nos dias de hoje existem vários santos. Cada país hoje tem um principado. O Brasil tem um principado, vocês sabem quem são. Por trás desse principado não agrada a Deus. Aí começa a falar: arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aí o Senhor está mandando a pessoa se arrepender. A espada da boca do Senhor é a palavra de Deus. Ele vai enfrentar mesmo, propagando o evangelho dele e levando as pessoas a terem o conhecimento e abandonarem as práticas de pecado, a não adorar outros deuses, né? E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como sempre, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Igrejas somos nós. O Espírito de aqui fala que temos que dar ouvido ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai usar um pastor, vai usar um diácono, até mesmo um membro da igreja, para trazer uma palavra, um evangelista, enfim. O Espírito Santo vai usar alguém da maneira que ele quer. E aqui fala: o que vencer, darei de comer do maná que está escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome que nenhum conhece, senão aquele que o recebe. Veja só, aqui ele fala que vai dar um maná. Na época em que o povo do Egito estava no deserto, Deus derramou maná do céu e alimentava ali aquele povo.
E Deus deu uma ordem para não deixar, ele não juntasse alimento para o dia seguinte, porque aquelas pessoas que juntavam alimento para o dia seguinte, aquele alimento apodrecia e tiraria também a fé da pessoa. Então Deus todos os dias iria enviar aquele alimento, aquele maná. E aqui ele fala que também e dará um maná que ninguém ainda conhece. A Bíblia fala que lá no céu nós não iremos ter fome, nem sede, nem dor, nem ranger de dente. Esse alimento tudo indica, é um alimento espiritual, que esse alimento vai satisfazer a pessoa para ela não ter fome. Então não teremos nem fome, nem sede. Jesus é a fonte de água viva, Jesus é o alimento, Jesus é a luz, Ele é tudo para nos satisfazer. Amém? E também fala que haverá um novo nome. Aí há várias interpretações, né? Uns falam, mas Deus disse que lá nós iremos encontrar com Abraão, Isaac e Jacó. A linha de interpretação que eu aprendi foi o seguinte, é lógico que lá nós iremos encontrar com as pessoas que foram para o céu. Agora não iremos reconhecer. Né? Lá nós iremos encontrar com Abraão, com Isaac, Jacó, Paulo, Moisés, enfim. Só que não iremos reconhecer, porque aqui fala que nós iremos receber um novo nome. Aí muitos falam, é porque esse nome aí representa um escravo, quando recebe uma pedrinha com um novo nome, não. O que eu entendi aqui, que haverá um novo nome. Jesus aqui na terra, Deus aqui na terra. E Jesus também, na época dele, mudou muitos nomes. Né? Nós vemos aí, Abrão, por exemplo, se tornou Abraão. Sarai se tornou Sara. Jacó se tornou Israel. Saulo se tornou Paulo e assim por diante. Só que lá no céu nós iremos receber um nome que ninguém conhece. Se morrer ou formos arrebatados, eu e minha esposa, lá não iremos nos conhecer como esposa. Né? É como se na mente da gente a gente vai receber um novo corpo, um corpo incorruptível, sem lembrança de nada do passado. É como se desse um boot, desse um delete na nossa mente e nós iremos começar ali uma nova vida sem lembrar nada do passado. Isso é uma mulher na Bíblia que referiu justamente isso. Ela teve 7 esposos e perguntou a Jesus lá no céu com quem ela iria ficar. E Jesus foi bem claro. Lá não se casa, não se dá em casamento, lá você não vai conhecer os seus esposos. Aqui em Mateus 22, do 24 ao 32, fala sobre a ressurreição. Como será a ressurreição? Como nós iremos viver lá no céu? Mateus 22, do 24 ao 32. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Dizendo, mestre, Moisés disse, se um homem morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará a descendência de seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma, o segundo e o terceiro até o 7º. Casaram, herdaram as cunhadas, né? E não tiveram filho, foi casando, até chegou ao 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Aí quando todos morreram, aí vem a pergunta, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos tiveram envolvimento com ela. E Jesus respondeu e disse-lhes, vós errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, não são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Lá no céu não existe anjo, todos se tornaram anjos, né? E eles não se casam, não existe anjo. E com a ressurreição não será diferente, todos serão como anjos. Vai haver anjos, mas não vai ter aquele desejo, né? Hormônio, para poder ter esse desejo de ter relações. Lá não haverá casamento. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste que vos foi dito por Deus, dizendo,
Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Então Deus não vai dominar nenhum morto. Deus vai haver a ressurreição dos mortos e lá Deus vai criar assim como cria os anjos. Nós iremos viver assim como os anjos. Não iremos conhecer, teremos um novo nome, teremos uma nova veste, não saberemos nada do passado. É uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que deu para entender mais ou menos e possamos colocar em prática, nos preocuparmos em salvarmos a nossa família, os nossos entes queridos, né? Para que não fique esse mundo tenebroso e venha fazer parte de uma só família, a família de Deus. Amém? Que Deus continue na direção, abençoando, guardando e livrando todo mal. E venhamos viver essa plenitude de Deus enquanto estivermos aqui na terra, com a certeza da ressurreição e da salvação. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te damos graças, te louvamos, te agradecemos por tudo que tens feito, que o Senhor doce amado Espírito Santo continue nos dando sabedoria e discernimento para que possamos continuar perseverantes, vivendo, crendo na ressurreição, crendo na volta de Cristo. Nós te agradecemos por tudo que tens feito em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou enviar um vídeo de instantes finais. Você vai aprofundar mais no conhecimento, né? E que possamos colocar em prática tudo que estamos aprendendo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, exaltado é o nome do nosso Deus. Vamos fazer esse vídeo correr a toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. Mande um like, compartilhe e vamos propagar o Evangelho. Amém? Deus na direção sempre. Tenha um bom dia, fica na paz do Senhor. Amém.